Professor Francis, o senhor é o diretor do colégio aqui da Tancredo? Isso. E tem um desafio grande, porque é um colégio realmente grande, né, professor? Na verdade, não é muito grande. Né? Quantos alunos? São 750. 750 alunos. Puxa vida. Tem colégio muito maior. Sim, mas aqui é uma região que de fato preocupa, né, vamos dizer assim, pelo isolamento que tem, né? Tanto assim que muito trabalho. Aí vocês têm tido vandalismo, problema de gente até fora da escola, né? Quem sabe? Não, fora da escola não. Na verdade, assim, nós não temos o domínio de fora da escola, mas graças a Deus a gente tem o domínio de dentro da escola. Uhum. E aí, diretor, quais são, vamos dizer assim, as metas? Como é que foi no IDEB? Então, a nossa nota no IDEB, ela baixou um pouquinho, mas nós já detectamos o porquê. A nossa nota na Prova Brasil, ela se manteve e até aumentou um pouco, que é o conhecimento do nosso aluno. E aí abaixou o IDEB em função da reprovação. E nós detectamos que era em função da abertura do noturno, né? Ensino fundamental no noturno, que dá uma quebra muito grande. Muitos alunos desistentes, muita reprovação. Eu já lecionei à noite e o estudante à noite está cansado, né? E na verdade muitos têm a mínima vontade de estudar. O ensino fundamental à noite nós temos desde 2009. E aí nós abrimos em função da necessidade de ter mais espaço físico, né, e atender com mais qualidade o diurno, mas o ensino fundamental à noite, 90% dos nossos alunos não trabalham, do fundamental. Então não é por falta de tempo de estudar, nem cansaço por trabalhar, é por falta de vontade de estudar mesmo. Essa é uma realidade que até é cultivada, às vezes, pela mídia, né? Porque quando uma criança vê que pode ficar rica ou fazer sucesso sem estudar, né, como é que você vai convencê-la de que é importante estudar? A motivação para o estudo vem de casa, né? Vem de toda uma campanha dos pais, das crianças, né, em cima das crianças. E aí eu imagino que nós, do Lions Club Hotel, nós temos, vamos dizer assim, talvez a possibilidade de ajudar aqui o colégio, né, com instrumentos musicais, com concursos de redação, desenho, coisa que o próprio Lions Internacional promove. Né, e, quem sabe, falando, né? Porque é o meu caso, tive uma carreira profissional longa e relativamente bem sucedida. Então, mostrar para a garotada que a gente não chega lá por milagre, e sim estudando, né, essas coisas. Ainda o foco, digamos, a escola pública, nós percebemos muitos problemas em relação à questão de abandono. A gente entra no sexto ano, a antiga quinta série, com cerca de 200 alunos e sai 70. Então, nesse processo se perde muitos alunos se perdem no meio do caminho. E aí não é exclusividade da nossa escola, é em geral mesmo. Então é uma missão bastante grande, porque o maior problema hoje, que a gente percebe governamental, é fazer com que o aluno do ensino médio prossiga seus estudos. E é isso que você falou, às vezes falta motivação, muitos têm que começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, e aí há um desgaste, e outros não têm a noção da importância do estudo. Né? Falta uma campanha, talvez, nacional, para motivar o jovem a estudar. Né? É que na verdade, sim, eu acho que falta mudar um pouco do modelo de educação também. Porque houve uma evolução tecnológica que muitas vezes não é atingida na escola. Nós temos aí painel digital, computador, a gente está avançando, só que o aluno é mais dinâmico. O aluno não é mais aquele aluno que você fala, ele fica quietinho no canto dele. Não, ele tem mais dinamismo, ele tem mais liberdade.
e a escola muitas vezes não acompanha esse dinamismo. Outro fator que eu percebo assim é que 25 anos numa carreira de professor, em sala de aula, já tem problema da questão daquele conflito de idade, né? A gente percebe os professores mais velhos que são da época da ditadura, muitas vezes tem problema em lidar com os alunos imperativos ou que não tem, né, essa disciplina que eles querem, né? E eu acho que 25 anos é demais. Pois é, professor, eu posso até falar um pouquinho, porque eu tive alunos, vamos dizer assim, bem interativos lá em Itajubá, né, quando lecionei. E eu acho que o professor tem que entender muitas vezes que ele tem que aproveitar essa energia a favor da criança, não contra a criança, né? Nós não queremos seres humanos robotizados, nós queremos seres humanos criativos, né, inovadores, que tenham iniciativa. O mundo é assim, o Brasil é um país com muitas oportunidades. Aí a escola é fundamental. Eu tive sorte de, sei lá, uma série de fatores que me ajudaram na vida, né? Agora, eu fico com pena, às vezes, quando eu noto a criança sendo tratada de uma maneira que humilha a criança, que inibe a criatividade dela. Tem um dos dois lados, né? A criança que ela tem, a gente consegue desenvolver a criatividade, desenvolver todo o potencial dela, e ela tem um limite. E nós temos muitas crianças que infelizmente não tem limite, né? E aí entra a indisciplina, e a disciplina atrapalha todo mundo. Então na verdade eu percebo que a gente está numa fase de transição, não só na educação, mas uma fase de transição na sociedade. E onde a sociedade está meio perdida. Ela não encontrou ainda o caminho do que é certo hoje em dia, porque antigamente mesmo que a ditadura sabia que isso é certo, isso é errado e era dividido. Hoje a sociedade tem liberdade, mas não sabe muitas vezes o caminho em que seguir. Esse eu acho que é um desafio de qualquer família, de qualquer escola, né? E você vê, antigamente era normal uma família ter muitos filhos, né? Não existia o problema da droga, as crianças ficavam soltas, né? Hoje inverteu, a família está diminuindo, a rua está ficando perigosa, a motivação dentro de casa através da televisão, internet, pode ser negativa, né? Os pais trabalham, pai e mãe, né? Fora, né? Então a creche é importante, a escola em tempo integral é importante, nunca foi tão importante quanto agora, né, professor? Só que na verdade sim, por exemplo, existe propaganda do governo federal que existe projeto de educação integral, que é o Mais Educação. Mas não existe estrutura. Como que você vai, com a mesma estrutura física que você tem, eles querem introduzir a educação integral e você mantém a mesma estrutura, não tem como. Você fizer um aluno sentar. E as escolas que aceitaram esse projeto Mais Educação estão com problemas. Porque você tem que receber mais 100, 150 alunos no mesmo turno, no outro turno, né, no contraturno do normal, só que você não tem estrutura, daí você coloca onde esses 150 alunos. Então, para ter educação integral, tem que investir em estrutura, senão só vai ficar no faz de conta. Estrutura física, material, quadro de professores, tudo. Na verdade, uma escola que nem a nossa, com a estrutura que tem, teria que ser para 300 alunos. Atende de manhã 300 alunos na sala de aula, né, com a parte pedagógica e curricular, e a parte da tarde você atende através de oficinas, através de atividades complementares. Bem, aqui na rodovia da UFA, principalmente, há espaço para construir centenas de escolas, se quiserem, né? Agora, o custo operacional de uma escola é alto, né? Não é só a parte de fazer a escola, é a
transporte do aluno, é manter o aluno, é o professor, é tudo. E Colombo não é um município rico, né? Precisa de apoio da União, do Estado, para poder viabilizar na primeira etapa do fundamental, né? Que é a mais delicada, o ensino em tempo integral. Inclusive o Estado, se possível, na segunda etapa e no básico, né? Lá no, assim que se chama agora, né? É ensino fundamental e médio. Né? Médio. E superior. Né? Na verdade, tem que se pensar muito bem. Né? Tá muito verde ainda. Eu vivi todas essas teorias, né? Discursos inflamados, né? Mas o Brasil optou por outras coisas, né? No caso, está gastando uma fábula de dinheiro aí para a Copa do Mundo e não tem dinheiro aí para a educação, né? Isso é ruim, né, professor? São coisas, na verdade, sim, diferentes, né? Mas é muito dinheiro que se gasta para uma estrutura que permanece pouca, né? O contribuinte é o mesmo, né? Ele põe o dinheiro no mesmo lugar e esse dinheiro é distribuído de acordo com prioridades que muitas vezes são secundárias, né? Terciárias, sei lá. E aí o drama que a gente está vivendo até das greves, né? Você vê, de repente descobriram que podiam baixar os juros, né? Quanto dinheiro foi embora nessa brincadeira, né? Mas, professor Francis, muito obrigado, né? Aqui, até eu quero filmar aqui em cima, mostrar os troféus aqui. A escola tem muitos troféus, né, professor? Isso, a gente participar das atividades esportivas, né, jogos escolares, colegiais e também atividades culturais, né, como fera e outros, ou seja, de teatro, concurso de paródia, de poesia. Qual foi o ano mais glorioso de vocês? Olha, na verdade, o ano que a gente teve o maior êxito assim na parte esportiva foi, deixa eu ver aqui nesse troféu aqui, que a gente ficou em terceiro geral. Deixa eu ver a data aqui. Mais ou menos, professor, não precisa... 2005. 2005? 2005 a gente ficou em terceiro lugar geral do município, né? Uhum. Sendo uma escola pequena, a gente conseguiu atingir a classificação bacana. Mas esses troféus a gente tinha projeto de basquete, hoje tem futsal, tem o pessoal que treina handebol. Então a gente tem os projetos ainda, mas com um pouco, digamos assim, a gente não dá muito ênfase mais hoje à questão da competitividade, mas sim onde a gente consegue atender o maior número de alunos que a gente pode, né? Por exemplo, lá em Curitiba eu estou sempre acompanhando comunidade escola, né? Então, dependendo de alguém fazer doação, um Lego, coisa assim, criar kits para automação, concurso literário, jogo de xadrez, né? São coisas que, de repente, se vocês identificarem como sendo fáceis de implantar, o próprio Lions pode colaborar com vocês num concurso não oficial, quer dizer, paralelo às atividades da escola, né? Então, conte conosco, professor. Então tá bom, muito obrigado.